Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma, chamado pela igreja, pela liturgia, o domingo letare, o domingo da alegria. Assim como no 4º domingo, no 3º domingo do Advento, temos esse domingo Gaudete, que também significa alegrai-vos. Também no 3º domingo da Quaresma, esse domingo letare, também nos chama a alegria. A igreja pode revestir o altar de flores e também o sacerdote, ao invés de usar o roxo, pode usar a cor rósea, para simbolizar a alegria que está se aproximando da Páscoa. Amenizamos um pouco a cor roxa da penitência e uma cor mais sóbria que nos lembra já a preparação para a Páscoa do Senhor ressuscitado. A Quaresma é essa preparação para celebrar a Páscoa do Senhor ressuscitado. E nós estamos caminhando para a Páscoa, para a festa da ressurreição de Jesus. Por isso hoje, com alegria, nós ouvimos esse evangelho que nos fala de uma alegria, a alegria do retorno ao Pai, a parábola do filho pródigo. Mas também na primeira leitura no livro de Josué, nós vemos o povo hebreu que vai celebrar a Páscoa dos hebreus, quando eles estavam para entrar na terra prometida. Nós vemos o relato de Josué, quando Deus vai dizer ao Josué que tirou o opróbrio do Egito, do seu povo, e os israelitas vão celebrar a Páscoa dos hebreus, e vão oferecer os primeiros frutos da terra. E o maná deixará de cair do céu. O maná é aquela comida que Deus mandou do céu, como uma aparência de grãos de trigo, o pão que desceu do céu para alimentar o povo no deserto. Quando o povo estava para entrar na terra prometida, o maná irá parar de cair. E os israelitas vão tomar posse da terra que Deus havia lhes dado, para comer ali os frutos daquela terra, a terra prometida. Foram 40 anos caminhando no deserto, para chegar à terra prometida. Também nós estamos nesses 40 dias da Quaresma, na oração, na penitência, no sacrifício, para colher dessa penitência, desse sacrifício, os frutos na Páscoa do Senhor ressuscitado. Nós queremos morrer para nós a cada dia, para ressuscitar com Cristo. Morrer para o pecado, para ressuscitar com Cristo. Para colher os frutos e a alegria da Páscoa. Esse sentido da penitência, do sacrifício, o sentido da nossa cruz de cada dia, quando semeamos a cruz com lágrimas, para colher os frutos, para colher as alegrias pascais. Então nós somos como esse povo que entrou na terra prometida. Nós caminhamos. O nosso maná, o pão que desce do céu é Cristo, que vem nos alimentar. E queremos um dia, já na Páscoa, tomar posse da terra prometida, e queremos um dia também, na eternidade, tomar posse da contemplação de Deus. Nós somos caminheiros, somos peregrinos nessa terra, mas o Senhor caminha conosco, e Ele se alegra. É o domingo letare da alegria. E como eu dizia no início da homilia, nós vemos a alegria do Pai no Evangelho.
A alegria do filho mais novo que retorna para a casa do pai. É a parábola do filho pródigo, a parábola do pai misericordioso. Que bela essa parábola. Ela nos mostra um filho, um pai. Antes de tudo, nós vamos ver que Jesus vai falar essa parábola para os fariseus e os publicanos e pecadores que se aproximavam de Jesus. E os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus. O Senhor acolhe os pecadores e faz refeição com eles. E Jesus conta essa parábola do filho pródigo. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Veio chamar os pecadores que querem se converter, que se arrependem dos seus pecados. E por isso, na parábola do filho pródigo, nós vemos um pai bondoso, que dá liberdade ao seu filho mais novo. Filho mais novo que pede a parte da herança. Temos também depois um filho mais velho. O filho mais novo vai gastar toda a herança do pai. Simboliza aqui o pecado. Quando podemos ser também, muitas vezes, esse filho mais novo. Quando nos afastamos de Deus pelo pecado. E aqui nos fala a herança que o pai deu àquele filho. E ele gastou tudo. Gastou tudo numa vida desenfreada. Numa vida, usou a sua liberdade, que se tornou a libertinagem. Usou mal os dons que o seu pai lhe deu. Numa vida inconsequente. E nós vamos dizer que o filho foi até o fundo do poço. Teve de ir até o fundo do poço. Jesus fala aqui que ele queria comer a comida que os porcos comiam. Imaginar para um judeu um porco para ele é um animal impuro. Imagine um judeu ouvindo isso. Significa que aquele filho foi até o fundo do poço. Às vezes tem situações na vida de algumas pessoas de verdadeiras conversões. Eu me lembro, certa vez, uma pessoa partilhando, não foi aqui, partilhando a conversão do seu marido, que já, não sei quantos, acho que já tinha 30 anos no alcoolismo. Mas ele desceu ao fundo do poço, um poço assim, não é que foi um poço pequeno, foi um poço bem fundo mesmo. De tal maneira que a bebida já estava causando problemas neurológicos, já estava com convulsão. Ele foi até o fundo do poço. Quando ele já estava quase morrendo, com uma convulsão, de quase se acabando de morrer, parou de beber. Aí largou, né? De 30 anos, só teve quase que morrer, uma convulsão, uma desgraça, quase se acabar. Ele foi até o fundo do poço, e ali ele caiu em si. Assim foi com o filho mais novo. Ele disse: eu tenho tanta graça na casa do meu pai, estou aqui passando fome. Aqui nós vemos um bom exame de consciência para a confissão sacramental. Quando nós nos aproximamos de Deus pelo sacramento da confissão, nós precisamos fazer um exame de consciência e cair em si. Ofendi a Deus. Pai, ele caiu em si, fazendo um bom exame de consciência, de que ele ofendeu a Deus, de que ele se afastou do coração do Pai. Depois, o segundo momento, que também nos lembra o sacramento da confissão, ele foi e acusou o seu pecado. Ele reconheceu e disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Ele, também no sacramento da confissão, a acusação dos pecados. Aquele que
Jesus mesmo, né, vai dizer: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E São João diz: aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso, engana-se a si mesmo. E nós vamos ver aqui a absolvição do Pai, que é a absolvição que acontece no sacramento da penitência. Quando o sacerdote nos diz: eu te absolvo dos teus pecados. O que o Pai estava esperando aquele filho, avistou de longe e sentiu compaixão. Qual é a atitude do Pai? Corre ao encontro, abraça-o, cobre-o de beijos. Cobre-o de beijos. E o filho reconhece a sua miséria, mas o pai está simplesmente pensando na festa que irá fazer para o seu filho, para acolhê-lo, para restituir a dignidade de filho. Mata um novilho gordo, coloca um novo anel, novas sandálias, uma veste nova na vida daquele filho mais novo, porque estava perdido e foi reencontrado. Somos, muitas vezes, o filho mais novo, precisamos retornar para o Pai, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos fazer o caminho de volta para o Pai. Quando perdemos o rumo, quando usamos mal a nossa liberdade, mas o Pai está dizendo ao filho mais novo: você sempre foi o meu filho, não deixará de ser meu filho. Não importa o que você faça, mas o Pai está sempre esperando o retorno do filho. O Pai sempre acredita que nós vamos retornar para Ele. E o Pai não desiste do seu filho. O Pai misericordioso não desiste do seu filho. É esta a lógica de Deus, da misericórdia de Deus, de não desistir até o último momento dos seus filhos, de não abandonar os seus filhos até o último momento e de dar o perdão àqueles que retornam para Ele, de ter compaixão daqueles que se arrependem dos seus pecados. Precisamos ser o filho mais novo, no sentido de retornar sempre para os braços de Deus, para os braços do Pai. Muitas vezes somos o filho mais velho, porque como Jesus fala dos fariseus, mestres da lei, que endureceram o coração. Podemos ser o filho mais velho quando talvez o Pai está sempre conosco, nos dando a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, mas quando fechamos o coração, quando nos acostumamos. O filho mais velho estava sempre com o pai e endureceu o coração, se acostumou de tal maneira que vai julgar o seu irmão mais novo, que vai sentir raiva, que vai sentir inveja. Mas eu vi uma reflexão esses dias sobre essa passagem. O pai perdoa o filho mais novo e perdoa o filho mais velho. Diz ao filho mais velho também: entre para a festa, porque o seu irmão estava morto e tornou a reviver, estava perdido e foi encontrado. Tudo aquilo que é meu é teu. Nós precisamos festejar a volta do seu irmão. Quantas vezes somos aquele filho mais velho que se acostumou com a casa do pai? Quantas vezes podemos cair na tibieza e nos acostumar com as coisas de Deus? Nos acostumar com a Eucaristia, nos acostumar. Temos o sacramento da confissão, mas também podemos nos acostumar. A igreja pede uma vez no ano, pelo menos uma vez no ano, mas às vezes eu me confesso de 40 anos. Está lá o confessionário, está lá o padre para atender, tem os horários, mas vou me acostumando, vou levando com a barriga minha vida de fé, minha vida de oração, minha vida de comunhão com Deus, e vou caindo na tibieza. Vou me acostumando com as coisas de Deus.
E isso vai fazendo eu endurecer o coração para o perdão do Pai, para a graça de Deus. Então o pai acolhe o filho mais novo e o filho mais velho como filhos. E nós somos filhos. Nunca deixaremos de ser filhos de Deus. E o Senhor sempre está buscando os seus filhos. Se retornar para Deus. Quaresma é um tempo de retornar para Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Quaresma é um tempo de nos reconciliar. São Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda leitura, nos fala: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, tudo que é velho desapareceu. Reconciliai-vos com Deus. Reconciliar-nos com Deus. Porque Cristo, que não cometeu nenhum pecado, se fez pecado por nós, derramando o seu sangue. Reconciliação com Deus. Em qual área da minha vida eu preciso me reconciliar com Deus? Eu preciso pedir perdão pelo sacramento da confissão que nós temos e que às vezes nos acostumamos ou nem o buscamos. Eu preciso me reconciliar com os irmãos. Aquele irmão mais velho com certeza precisava reconciliar-se. Estava com inveja, estava com raiva do seu irmão, estava com raiva do seu pai. Reconciliar com os outros, com os nossos irmãos, quem nos ofendeu, aqueles que nos perseguem, que falam mal de nós, e reconciliar-nos conosco mesmos. Além de receber o perdão de Deus, precisamos também nos perdoar. E com humildade aceitar que somos pó, que precisamos retornar muitas vezes a Deus, que precisamos recomeçar a cada dia, e por isso preciso me reconciliar comigo mesmo, e saber que vou ter de lutar até o fim, e vou ter que fugir até o fim, para não ofender a Deus, para retornar a Deus cada dia. Vamos pedir ao Senhor que nós experimentemos essa alegria. Quem experimenta o sacramento da confissão sabe da alegria, dessa alegria de ser perdoado, de ser reconciliado com Deus, de receber novas vestes que o Pai nos restitui, novas vestes, aquelas vestes do batismo. Vamos pedir ao Espírito Santo que possamos retornar muitas vezes aos braços do Pai e acolher o seu perdão, e acolher a sua misericórdia. Feche os seus olhos um momento e vamos agradecer o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Essa palavra que nos chama a reconciliação. Reconciliai-vos com Deus. Pai, nós nos arrependemos. Nessa quaresma nos arrependemos e queremos voltar para vós de todo o coração. Pai, perdão pelas vezes que gastamos os seus bens, pelas vezes que nos afastamos de Ti, ó Pai, como aquele filho mais novo. Pai, perdão, porque quisemos viver longe de Ti, longe do Teu amor, longe da Sua casa. Perdão, Pai. E nós dizemos como filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e contra Ti. Nós somos os Teus filhos e queremos voltar para vós. Pai, perdão se muitas vezes somos o filho mais velho. Pai, perdoa-nos se caímos no costume, na tibieza, se queremos cumprir as coisas só exteriormente. Pai, perdoa-nos pelas vezes que endurecemos o nosso coração ao Teu amor, pelas vezes que julgamos os nossos irmãos, mas também pelas vezes, ó Pai, que caímos na tibieza,
do costume com as coisas de Deus, de levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Pai, nós caminhamos para a Páscoa e nós te pedimos o Teu Espírito Santo que vá transformando o nosso coração, que nós possamos ir abandonando o homem velho, e hoje, e amanhã, e cada dia, que nós possamos abandonar o nosso homem velho, tudo aquilo que nos afasta de vós, para assumir uma vida nova. Espírito Santo, ajuda-nos a viver a vida nova, Cristo. Ajuda-nos a converter e hoje, e amanhã, e depois. Ajuda-nos, Espírito Santo, a retornar à casa do Pai, a não desistir, de sempre retornar à casa do Pai e de sempre acolher o seu perdão. Que assim seja. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus,